Estamos começando o nosso programa Saldo Extra. Eu gosto muito de dizer essa expressão, nosso programa, porque você sabe, ele foi feito especialmente para você, para ajudá-lo, ajudar a sua vida material, ajudar a vida da sua família. E é um prazer muito grande poder sempre contar aqui com a sua companhia, contar com a sua participação. Nós já mencionamos outras vezes que dedicaremos alguns programas para responder perguntas dos nossos telespectadores. Perguntas que chegam através do nosso e-mail, está aí na tela o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br, e também que estão colocadas lá no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. A propósito, eu queria dizer e lembrar de que o programa Saldo Extra, nós temos um programa inédito por semana. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, logo após o programa Anjos da Esperança. Se você quiser conhecer quais horários o programa está na televisão durante a semana, consulte também no nosso blog. Você pode inclusive recomendar para os seus amigos. Eu já mencionei aqui que é importante a sua participação, porque com ela nós construímos juntos. Nós buscamos ideias, nós estudamos alguns assuntos, convidamos aqui alguns especialistas para participar conosco. Portanto, não deixe de fazer contato com o Saldo Extra. Desde já eu quero agradecer a todos aqueles que têm participado ao nosso lado a cada dia. Nós vamos agora responder algumas perguntas que chegaram para nós através do nosso blog, através do nosso e-mail, e ao responder essas perguntas, eu espero não apenas estar esclarecendo as dúvidas das pessoas que mandaram as suas mensagens, mas que possa alcançar a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu vou pedir então que coloque aqui a nossa primeira pergunta de hoje. Essa pergunta vem lá do estado da Alagoas. Um abraço para todos os nossos irmãos do Nordeste. A pergunta do Rosinaldo. E vamos ver o que o Rosinaldo está perguntando. Ele diz: gostaria de saber como eu faço o controle dos débitos feito nos cartões de crédito. Se conto com eles no mês da compra ou no mês do pagamento da fatura do cartão de crédito. Eu quero agradecer ao Rosinaldo pela sua participação, porque esse assunto de cartão de crédito, ele é permanentemente debatido aqui em nosso programa, através dos nossos convidados, e sempre trazemos alguns conselhos interessantes para que você possa administrar o seu cartão de crédito com sabedoria. Quero dizer ao Rosinaldo que você deve sim fazer o controle das suas compras e considerá-las no mês em que você executou a compra, não no mês que você está pagando a fatura. Ou seja, você fez a compra, lance lá na sua planilha de controle. Se você tem uma planilha como uma pequena caderneta que você leva consigo, se você deixa em casa um caderno para fazer as anotações, ou se você tem algum aplicativo no seu telefone celular, ou se você controla no seu computador, não importa. Considere o mês, no dia que você fez a compra, anote a despesa. Por quê? Se você perceber que naquele mês já gastou muito com o seu cartão, você tem condição então de moderar o seu consumo. Agora, se você deixar para considerar apenas na data da fatura, você pode ter uma grande surpresa, que a conta veio mais alta do que você imaginava, pode ter algumas dificuldades. E quais são as dificuldades? Não poder pagar a fatura toda, ou você ter que parcelar o pagamento do cartão de crédito, ou quem sabe entrar no cheque especial. E aí o cartão de crédito passa a ser um mau negócio, porque você vai pagar juros elevadíssimos, tanto no cheque especial quanto na operadora de cartão de crédito, que é hoje o juro mais alto cobrado para quem faz empréstimo. Então, a recomendação é: controle as contas no mês que você fez a compra, ok? Ali que você deve lançar na sua planilha de controle. Rosinaldo, obrigado pela sua pergunta. Nós temos agora uma outra pergunta, vamos ver. Eu tenho um sonho que gostaria de realizar e quero reformar minha casa. Qual é a melhor maneira de conseguir um financiamento que seja vantajoso para mim? Ângela, muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta da Ângela certamente interessa a muita gente. Nós sempre temos incentivado aqui no Saldo Extra você ter a sua casa própria. Particularmente, eu considero a casa própria o investimento número 1 da família. Deve ser o seu principal plano de vida. Mesmo porque sabemos que
Em muitos casos, a despesa do pagamento do aluguel é a maior despesa dentro do orçamento da família. Se você está economizando com aluguel, estará então fazendo uma grande economia. No caso aqui da Ângela, ela está preocupada em reformar a sua casa própria. Eu já quero, inclusive, dizer a ela que ela está de parabéns, porque nós temos que ter sonhos. E quando nós temos sonhos também materiais, eles nos ajudam a organizar a nossa vida. A pergunta dela é que ela sente necessidade de fazer um financiamento. Ângela, você deve procurar alguns bancos que trabalham com empréstimos especialmente para a casa própria, para aqueles que querem construir uma casa, para aqueles que desejam comprar uma casa ou que, como o seu caso, que desejam fazer uma reforma. Normalmente, os empréstimos para construção da casa própria ou para reforma ou para aquisição são os empréstimos que têm a menor taxa de juros. Você pode, inclusive, lançar mão de recursos do sistema financeiro da habitação. Então, procure o seu gerente do seu banco, veja opções de outros bancos, qual é a melhor para você, qual que tem a menor taxa. Agora, é importante, Ângela, o seguinte, que a parcela que você for pagar neste financiamento, neste empréstimo para a sua casa, que essa parcela possa ser paga com o seu salário, que possa entrar dentro do seu orçamento sem causar maiores transtornos. Não se esqueça desse detalhe. Lhe desejo sucesso agora na reforma de sua casa. Vamos então à próxima pergunta. Uma pergunta, bom, esta veio por e-mail, estivemos lá no Nordeste, agora estamos lá em Santa Catarina com a Neila. Vamos ver a pergunta da Neila. Tenho o meu nome sujo e quero fazer acordo, mas não sei a quem recorrer. No caso de cartão de crédito, resolvo no banco ou alguém faz esse serviço de cobrança? Bom, ela disse que tem alguma dificuldade porque está com seu nome comprometido na praça e ela disse que não sabe a quem recorrer. E no caso do cartão, ela quer com certeza fazer uma negociação. Se deve procurar o banco ou deve procurar um serviço de cobrança. Bom, primeiramente eu quero dizer, Neila, que você deve procurar levantar todas as dívidas que você tem. Se você está com o nome sujo, é porque com certeza você comprou alguma coisa, não pagou e o seu credor certamente protestou o título, a duplicata ou aquele financiamento que você fez e o seu nome está sujo no Banco Central, talvez você esteja com alguma dificuldade bancária. Eu quero dizer a você que não é uma coisa incomum. Bom, o importante aqui é o seguinte, levante todas as dívidas que você tem, procure saber quem são os seus credores e observe aqueles então que protestaram, porque pode ser alguns que não tenham protestado. Então você deve procurar esse credor e deve fazer com ele um plano de pagamento, negocie com ele, veja com este credor como você pode pagar, ele pode, quem sabe, parcelar a sua dívida e assim baixar o seu nome para que você regularize a sua situação. Se a sua dívida é com o banco, você pode fazer a mesma coisa. Existe, inclusive, no banco a possibilidade de fazer um crédito pessoal que tem uma taxa de juros que também não é elevada e você, através desse crédito pessoal, você pode pagar as suas contas. Bem, Neila, você deve, como eu disse, fazer uma avaliação. Procure saber exatamente onde está o seu problema e faça planos para resolvê-lo. O banco pode lhe oferecer ajuda para que as suas contas sejam quitadas. Agora, lembre-se que é importante você avaliar quando for fazer algum financiamento para pagar as suas contas, como eu disse aqui anteriormente, para que você não cause outros problemas financeiros. Se você está com dificuldade, reavalie o seu orçamento. Elimine tudo aquilo que é supérfluo. Se concentre exatamente naquilo que é essencial para a sua vida, para a vida da sua família. Eu quero aproveitar esta pergunta da Neila para fazer aqui uma observação. Ela mencionou que o seu nome está sujo. Eu quero parabenizar a Neila porque ela está preocupada com este assunto. Ela está procurando ajuda e ela quer resolver a sua situação. Isso é uma coisa muito importante. Nós sabemos de que para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar das boas novas da salvação, é importante não apenas que a gente apresente a palavra de Deus, mas é importante também que a nossa vida, ela confirme aquilo que nós estamos pregando. Se nós falamos que Deus é justiça, que Deus é amor, falamos de honestidade, falamos de princípios que contém a palavra de Deus, nós devemos exercitá-los em nossa vida. A nossa pregação será confirmada com o nosso exemplo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está me ouvindo e você é um cristão e você hoje está devendo, você, quem sabe, deu algum cheque sem fundo, o seu nome está sujo na praça, faça como a Neila, pare, pense e busque a solução, ok? Você deve resolver a sua situação para que o seu bom exemplo possa influenciar outras pessoas e a sua vida possa confirmar, através do seu testemunho, a mensagem de Deus que está em seu coração. Eu quero agradecer àqueles que mandaram sua mensagem, fica aqui o incentivo para que outros mandem as suas perguntas também. Nós vamos agora ter um breve intervalo e voltando, respondendo outras perguntas. Continue conosco. Estamos reiniciando o nosso programa Saldo Extra, que hoje está dedicando um tempo especial a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Já tivemos aqui 3 perguntas no primeiro bloco e temos mais algumas perguntas para responder agora. Vamos então chamar a próxima pergunta. Eu gostaria que o senhor desse uma dica para as pessoas que compram com cartão de crédito e quando chega no fim do mês só fazem o pagamento da parcela mínima oferecida pelo cartão. E aí fica um saldo muito grande. E só sabe que o juros do cartão de crédito é muito alto. Olha, Neemias, obrigado pela sua pergunta. Acabamos voltando aqui um pouco no assunto do cartão de crédito. A gente percebe que o cartão de crédito ele é uma ferramenta muito boa, porque eu uso particularmente para organizar as minhas contas, tenho uma data de pagamento da fatura única, que é depois que eu recebo o meu salário, e isso facilita muito o meu controle. E o cartão de crédito oferece alguns programas de incentivo, programas de pontos, milhagens aéreas, alguns bônus. É interessante realmente ter o cartão de crédito. Mas como o Neemias disse aqui, o cartão de crédito pode tornar-se um problema muito sério. O problema é exatamente este, é quando você não paga a fatura do cartão plenamente, ou seja, você paga apenas a parcela mínima. Como o Neemias aqui mencionou, é uma das taxas de juros mais altas no mercado, estamos aqui repetindo. Eu gosto de repetir esse assunto para que você tenha consciência. Você deve usar o cartão de crédito a seu favor, para ser um benefício para a sua vida, para o seu controle financeiro, para fazer as suas compras, você não ter que ficar andando com dinheiro na sua carteira. Ele é muito interessante, é aceito no mercado, mas você tem que tomar cuidado. Como eu disse, use o cartão de crédito ao seu favor. Neemias, você mandou a pergunta, não sei se esse é o seu caso, se você está preocupado, mas muito obrigado. Vamos ficar atento quando nós usarmos o cartão de crédito e, em forma alguma, fazer o parcelamento. Numa emergência muito grande, mas ela nunca deverá ser a opção, a sua melhor opção para resolver uma emergência, que é fazer o seu parcelamento do cartão de crédito. Portanto, tome cuidado. Vamos à próxima pergunta. Essa pergunta veio por e-mail e nós estamos de volta ao Nordeste, agora no Rio Grande do Norte, com a pergunta do Francisco. A pergunta é: tenho um salário fixo e uma renda extra que é de um carro, tipo táxi. Renda que é muito irregular, pois tem mês que é X e no outro é Y. Tenho colocado o dinheiro do salário fixo para as principais despesas da casa e o dinheiro do táxi para complemento e também para uma reserva. Minha esposa diz que estou errado, pois tenho que colocar o dinheiro do táxi para as despesas da casa, eu fixo para o complemento e reserva. Ou seja, pensamos o contrário. Gostaria de saber sua opinião. Agradeço a atenção. Bom, a pergunta é longa, a pergunta do Francisco. Vou pedir à produção que deixe a pergunta na tela se a gente precisar voltar. Primeiro, o Francisco aqui está mencionando que ele tem uma renda fixa e uma renda variável, que é como motorista de táxi. A renda variável, ela pode ser usada sim para ajudar a pagar as despesas da família, mas como ele disse aqui, ele tem usado para formar uma reserva. Essa é uma ideia interessante, ter uma reserva. Parabéns, Francisco, por essa iniciativa. Mas existe aqui uma dúvida entre ele e a esposa. Ele diz que usa, a próxima tela, por favor, ele diz que usa o salário fixo para as principais despesas, vamos chamar também das despesas fixas da família, e o dinheiro do táxi como complemento e para a reserva. Mas a esposa dele diz que estou errado e ela diz o contrário.
Eu quero dizer aqui à esposa do Francisco, com todo respeito à esposa do Francisco, que ela está errada. Francisco, você está certo quando diz que você vai lançar mão do seu rendimento fixo para pagar as despesas fixas da família. Este é o princípio. A prioridade é pagar aquelas contas imprescindíveis, como a alimentação, a conta de luz, a conta da água, os impostos, a escola dos filhos, o seu plano de saúde, despesas com medicamentos, e você deve fazer tudo isso à vista, não parcele. Agora, se você tem uma renda variável, use essa renda variável exatamente para aquelas despesas que existem, são coisas necessárias, mas que não são prioridades. Poderia citar como exemplo vestuários, às vezes algum curso que você quer fazer, uma atividade extra para os seus filhos, quem sabe aquele plano para a viagem, e o ideal realmente é que você destine esta renda extra para a reserva para que você faça frente a imprevistos, aos seus planos e às suas necessidades. Eu quero parabenizar ao Francisco pela iniciativa de ter uma poupança, de ter uma reserva, porque essa é uma das garantias para a estabilidade financeira. Nós temos mais uma pergunta para este nosso segundo bloco. Hoje nós temos um padrão familiar de pessoas, ou seja, 4 pessoas, o padrão normal, tá, do povo brasileiro, ou seja, marido, mulher e 2 filhos. Eu gostaria de saber se é possível, tá, uma família padrão como essa passar 30 dias com o salário mínimo hoje, dado pela nossa Constituição Federal, que é de R$ 545. Olha, está aí uma pergunta difícil de responder. Quero agradecer ao Nilson por ter mandado a sua pergunta, e realmente é uma pergunta difícil. Por quê? Porque é realmente difícil viver com um salário mínimo para uma família de 4 pessoas. Sabemos aqui no Brasil que existe uma má distribuição da renda, e existe uma gama de pessoas que têm uma baixa renda. E eu queria recomendar a estas pessoas que têm uma baixa renda que devem ter uma vida muito organizada financeiramente. Primeiro, planeje o número de filhos. 2 filhos para uma família que ganha um salário mínimo pode ser elevado. Eu acho interessante ter filhos, eu acho que todos os casais devem fazer planos para ter filhos, mas você deve planejar o número de filhos de acordo com a sua renda, para que você possa dar a eles uma educação de qualidade no contexto de saúde, no contexto de educação. Agora, se você se enquadra neste quadro apresentado por ele, que ganha salário mínimo, eu recomendo que neste caso o casal trabalhe. Se os filhos já cresceram um pouquinho, já existe a possibilidade de ambos trabalharem, vocês podem dobrar esta renda, ganhar um pouco mais. Você pode assim poder ter uma renda um pouquinho melhor, proveniente da atividade do marido, proveniente da atividade da esposa, para que você tenha uma vida digna e uma vida de qualidade, possa pagar as suas contas sem passar por dificuldades. Eu quero também dizer a essas pessoas que não fiquem desanimadas, e nem pelo fato de ganharem salário mínimo, justificar, por exemplo, serem devedoras no mercado. Faça o seu planejamento. As pessoas que ganham menos são as pessoas que mais devem ter um orçamento muito bem detalhado. As pessoas que ganham menos são aquelas que mais devem controlar as suas despesas. Portanto, a pessoa que ganha pouco, coloque os conselhos que temos falado em nosso programa em prática, que é controlar as despesas, fazer orçamento, pagar tudo à vista, que é sempre mais barato, não fazer endividamento e concentre o seu salário naquilo que é essencial para a sua família. Eu quero terminar aqui o nosso programa e eu quero aproveitar esta pergunta que o Nilson deixou e ler aqui 2 textos da Bíblia. Eu quero destinar a estas pessoas de baixa renda, que nós poderíamos chamar aqui dos pobres que estão em nossa sociedade, e sabemos que existem muitos. Eu quero ler com vocês 2 textos da Bíblia. O primeiro deles está no livro de Salmos, no capítulo 9, no verso 18, que diz assim: Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Diz assim, pois o necessitado não será para sempre esquecido. Em algumas traduções dizem os pobres. O outro verso que eu quero ler com vocês está também no livro de Salmos, no capítulo 40, no verso 17, que diz assim: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nós vimos aqui que a Bíblia fala de duas promessas para os pobres. Primeiro, que a sua dificuldade não será para sempre. Talvez você que esteja me ouvindo pense assim: poxa, é tão difícil ter um carro, é tão difícil comprar uma boa casa, fazer uma viagem com a minha família, conhecer novos lugares. Mas não se desespere, viva com dignidade, viva com alegria com aquilo que Deus lhe concedeu. E foque a sua vida, quem sabe, em coisas muito maiores do que ter um bom carro, uma boa casa. Foque nas coisas espirituais, no reino eterno que Deus está aguardando para você. Mas principalmente este conselho que está lá no livro de Salmos, no capítulo 40, no verso 17. Aqui diz que o seu amparo está em Deus. Deus está olhando para todos com olhos de amor e com olhos de misericórdia. A Bíblia diz que o Filho de Deus nunca vai passar necessidade, nunca lhe faltará o pão, nunca lhe faltará aquilo que é necessário para que você viva com dignidade, sem precisar ficar devendo, sem precisar dar um cheque sem fundo, sem que tenha que depender, inclusive, de ajuda de terceiros. Mas se você hoje está recebendo ajuda de terceiros, de parentes, de amigos, de alguma entidade, não se sinta menosprezado por isso não, porque a Bíblia aconselha a todos a nós ajudarmos os necessitados. Esse é o conselho da Bíblia. Eu aqui quero dirigir também aqueles que têm mais recursos, que têm um patrimônio maior, que têm um salário maior. Vamos trabalhar para reduzir essa injustiça social, para que as pessoas de baixa renda possam também ter qualidade de vida. Mas o conselho principal é que você, meu amigo, se apegue em Deus, na palavra de Deus. Fortaleça a sua vida nas promessas contidas aqui nesse livro sagrado. Lembre-se que o grande personagem da Bíblia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, era de uma família muito humilde, uma família pobre. Ele, poderíamos dizer que passava pelas suas necessidades, quem sabe, mas nem por isso deixou de nos falar sobre o amor, deixou de nos dar um exemplo, como nos diz a Bíblia, para que sigamos as suas pisadas. Lembre-se desta mensagem que o Saldoeste está trazendo para você. Se você passa por necessidade, se você tem alguma carência, não se preocupe, faça a sua parte. Como nós aqui aconselhamos, controle o seu salário, controle as suas contas, evite endividar, viva com dignidade com aquilo que Deus lhe deu e se conforte com as promessas da palavra de Deus para a sua vida. Faça a sua parte e nunca se esqueça de que Deus é o seu amparo, que Deus estará ao seu lado. Confie no Senhor sempre, todos os seus planos, a sua família e os seus caminhos, que você será muito feliz. Lembre-se da esperança. Aqui está Novo Tempo ao seu lado, para lhe ajudar, para levar uma mensagem de conforto, como essa mensagem que deixamos para você no Saldo Extra. Fique sempre ao nosso lado, não apenas aqui no Saldo Extra, mas em toda a programação da Novo Tempo, aquela que é o seu canal da esperança. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e nos vemos no próximo programa Saldo Extra. Até lá!